Olá, hoje nós vamos começar o estudo dos capítulos 20 a 22 do livro de 1 Crônicas. Aí agora nós vamos falar sobre o capítulo 20, versículos 1 a 3. Os exércitos antigos geralmente saíam para a guerra após a colheita da primavera, quando o alimento era mais abundante. O solo não estava tão úmido ou enlameado e o tempo não era tão frio nem tão quente. O cronista deixara de lado o registro do pecado de Davi contra Batseba e Urias. Joabe destruiu a cidade e Davi foi chamado para receber a coroa amonita. Os soldados levaram os despojos e as edificações foram destruídas para que os habitantes da cidade a reconstruíssem. Isso era um modo de fazer com que eles estivessem sob controle. Versículos 4 a 8. Estes eventos seguem-se às primeiras guerras contra os filisteus, descritas em 1 Crônicas 14, versículos 9 a 16, mas precedem o descanso que Deus lhe deu a Israel dos inimigos, como bênção a Davi, em cerca de 995 a.C. O primeiro gigante mencionado foi Sipai, apresentado como descendente dos refaíns. Os refaíns se referem a uma raça de gigantes de que nada sabemos, a não ser que eles eram maiores do que os homens normais. Aparentemente, os refaíns tinham deixado uma herança genética, embora o último membro puro de sua raça tenha sido Og, rei de Bazã, cuja cama tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, como nós vimos em Deuteronômio 3, versículo 11. Há lendas judaicas que acreditam a existência dos refaíns ou nefilins, a concepção de mulheres humanas com anjos caídos, como pode ser visto na série Casa de Davi. Sipai foi morto por Sibecai, ou Zatita, que tem seu nome listado no exército de Davi como um dos 30. Golias, o gigante que Davi matou, tinha um irmão chamado Lame, que pode ter sido tão alto quanto Golias. Ele foi morto por Elanã, filho de Jair, que não é mencionada em outra parte da Bíblia. O sobrinho de Davi, Jonatas, filho de Simeia, matou um gigante, cujo nome não é mencionado, mas que copiou Golias ao desafiar Israel. Ele tinha um dedo a mais em cada mão e em cada pé. A derrota desses gigantes foi um sinal de que a terra prometida tinha sido conquistada por completo, dado que foi o medo que os espias tiveram dos gigantes que impediu, no tempo de Moisés, a tomada da terra prometida e fez Israel passar 40 anos no deserto. Agora nós vamos estudar o capítulo 21, versículos 1 a 6 do capítulo 21. Conforme 1 Samuel 24, versículo 1, foi Deus quem instigou Davi a fazer o censo. Deus emprega meios criados que estão sob o seu controle soberano. Crônicas identifica Satanás como instrumento pelo qual Davi foi desviado do caminho reto. Essas duas passagens, em seu conjunto, lembram-nos de que Deus é soberano sobre todos os acontecimentos. Fazer um recenseamento não era algo proibido pela lei do Antigo Testamento, embora houvesse regulamentos específicos em Êxodo 30, versículo 12, em Números 1, versículo 2 e em Números 26, versículo 2. O desejo de Davi em contar seu poderio militar pode ter sido uma indicação de dependência ao poder humano em lugar de depender do poder do Senhor. Tendo em vista a reação de Joabe, Davi pode ter insistido que a tribo de Levi também fosse contada para o serviço militar. Os números de Crônicas são diferentes dos números de 2 Samuel 24, versículo 9. Porém, em Samuel fala o número de soldados, e aqui fala-se em números de homens que puxavam a espada. Não dá para saber se os números divergem por causa da diferença das frases ou se houve erro de algum copista. Joabe não fez completamente a ordem que Davi lhe deu. Levi e Benjamim não foram incluídas no recenseamento. A tribo de Levi devia ser excluída de qualquer censo militar, de acordo com a legislação mosaica, em Números 1, versículo 49, e em Números 2, versículo 33. E a tribo de Benjamim pode ter sido excluída porque o tabernáculo estava em Gibeão. Versículo 7 do capítulo 21. Exatamente como Deus tinha predito em Êxodo 30, versículo 12, o Senhor puniu esse censo ilegítimo com uma praga. Versículo 8. Mesmo antes dos efeitos da punição, Davi compreendeu que tinha errado e pediu que Deus o perdoasse. Versículos 9 a 13.
Apesar da severidade do castigo divino, Davi confiava na abundante misericórdia de Deus. Sem dúvida, as promessas feitas a Davi em 1 Crônicas 17, versículos 1 a 14, forneceram o contexto da confiança de Davi na misericórdia do Senhor. Versículos 15 a 17. A propagação da peste é atribuída a um anjo enviado por Deus. O anjo estava prestes a infligir a praga a Jerusalém. Ele era plenamente visível, pairando sobre a eira de Ornã, também chamado de Araúna. Davi e as autoridades de Israel viram o anjo flutuando numa postura ameaçadora com sua espada estendida. Davi pediu que Deus poupasse o povo inocente e que ele próprio sofresse a punição de Deus. Versículos 20 a 25. Ornã e seus 4 filhos receberam 2 choques. Eles viram o anjo pairando e em seguida o próprio rei apareceu em sua propriedade. Davi pediu que Ornã lhe vendesse o local pelo preço cheio, sem desconto, porque ele receava que o Senhor não fizesse cessar a praga se ele não pagasse o valor integral. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7 quilos e 200 gramas de ouro, valor a mais do que está em 2 Samuel 24, versículo 24. Uma das explicações é que em Crônicas, o cronista colocou o preço de toda a propriedade em 2 Samuel, só da parte da eira e dos bois. Versículo 26 do capítulo 21. O fogo do céu sobre o altar do holocausto indicava a aprovação especial de Deus aos atos de Davi. Versículo 28, parece que o Salmo 30, cântico da dedicação da casa, surgiu dos acontecimentos deste capítulo. A partir da compra da eira e da oferta de holocaustos, Davi passou a fazer as ofertas apenas na eira e não mais no tabernáculo em Gibeão. Agora nós vamos estudar o capítulo 22. Versículos 1 a 5 do capítulo 22. Davi declarou que a eira de Ornã seria o local onde o templo seria construído. O tema central desta sessão é como Davi proveu praticamente tudo para o templo erguido por Salomão, incluindo plantas do projeto, materiais, operários, divisão das tarefas, estabilidade política e apoio popular. Com efeito, o templo foi um projeto conjunto de Davi e Salomão. Versículos 6 a 10. 1 Reis 5, versículos 3 a 5, afirma que Davi estivera por demais preocupado com a guerra, e esta passagem declara especificamente que Davi estava ritualmente contaminado pelo derramamento de sangue, pelo que não podia ser a pessoa que construiria o templo. Já Salomão teria paz e tranquilidade. Em diversas ocasiões, paz e descanso da guerra são vistos como uma recompensa de Deus à fidelidade do seu povo. Essa bênção foi conferida àqueles que estavam retornando do exílio na Babilônia como base de esperança em seus dias turbulentos. Versículos 11 e 13. Davi deu a Salomão a missão de construção do templo, mas fez questão de orientar Salomão a andar nos caminhos do Senhor e testemunhar a ele que o Senhor recompensa aquele que preserva seus estatutos. Versículos 14 a 16. O ouro, a prata, o bronze e o ferro acumulados por Davi, em sua maior parte, eram despojos de guerra obtidos através de um reinado de 40 anos. Davi incentivou Salomão a dar prosseguimento ao projeto sem demora. Versículos 17 a 19. O sucesso de Davi na guerra trouxera a estabilidade política necessária para a construção do templo, pois Israel experimentaria um tempo de paz. Davi incentivou os líderes a ajudarem Salomão a edificar um templo permanente para Deus. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 20 a 22 do livro de 1 Crônicas.